Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, reunidos na casa de Deus, casa esta que hoje ficou pequena, né? Para acolher tanta gente nesta primeira Eucaristia desses adolescentes e adultos que se prepararam aí a partir do itinerário, né, da iniciação à vida cristã. Hoje, oportunamente, queremos meditar sobre a palavra de Deus, providencialmente preparada através da liturgia desse sexto domingo da Páscoa. Primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma leitura em que nos traz um primeiro ensinamento para a nossa vida de igreja. O início da comunidade, tudo era ainda muito novo, as coisas iam sendo construídas a partir da palavra, da autoridade dos apóstolos e também do Espírito Santo que conduzia a igreja. Sabemos que Paulo, juntamente com alguns companheiros de missão, começaram a pregar e a evangelizar os povos pagãos. Entenda-se aqui, pagão, quem não era judeu. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, evangelizando o povo judeu, convertendo-os a Cristo. E Paulo então vai para muitas regiões, anunciando o evangelho aos pagãos. E aí começam a surgir as primeiras dificuldades que se apresentaram nessas comunidades. Afinal, os pagãos convertidos ao cristianismo, ao Cristo que Paulo pregava, precisavam se submeter às leis mosaicas dos judeus?
Ou bastava a fé em Cristo, o anúncio da Boa Nova? Gerou-se uma polêmica, uma questão onde ficaram em dúvida. E aí, Paulo vai até onde para esclarecer a questão? Vai até Jerusalém, vai até os apóstolos. É vocês quem vão decidir, é vocês quem têm autoridade. E Paulo então acolhe a decisão dos apóstolos. Vejam, chegaram alguns da Judéia e ensinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve grande discussão. Então chegou um pessoal lá na comunidade, disse assim: não é só crer em Jesus não. Se vocês não passarem pela circuncisão era para os judeus, o menino, né, o primogênito, depois de um mês de nascido, ele era circuncidado. Ele passava por isso, como se fosse um ritual de iniciação, a fé judaica. E aí eles chegaram lá: não, vocês têm que circuncidar. Além de se converter a Jesus, vocês têm que fazer, ou seja, seguir essas leis lá do Antigo Testamento, dos judeus. E aí o barraco estava armado, a confusão estava feita, e era confusão, viu gente? Grande discussão, diz São Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos. A confusão foi feia. Trazendo para o nosso mundo hoje, para a nossa vida, a mesma coisa acontece hoje. Nós somos católicos, nós somos cristãos, nós seguimos a nossa fé, e vira e mexe, chega alguém aí com alarde, criando confusão. Mas hoje não é mais assim presencialmente, hoje é através do quê? Da internet, das redes sociais. Tá cheio disso. Não, porque se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Não, porque se não for assim, tá errado. Não, porque isso aqui, e aí é um monte de regrinha, um monte de coisinha, e vira uma briga de quem é contra, de quem é a favor, discussão. E é irmão que não conversa com o irmão, movimento que não conversa com o movimento, que eu sou da linha tal, que eu sou da linha não sei o quê. Olha, lá no início isso já acontecia. Mas aí é que vem o ensinamento. Para dissipar a briga, a discussão, a confusão. Vamos a quem tem autoridade para bater o martelo e decidir. Vamos à igreja, vamos aos apóstolos. E assim fizeram. Os discípulos, os apóstolos se reuniram em oração, depois debateram, e foi chamado o primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém. E aí então eles decidiram, não precisa da circuncisão. Isso permanece para o judeu, mas não para os não-judeus. Mas para que não, vamos dizer assim, não vai seguir mais nada das leis de Moisés, das leis rituais. Não, algumas coisas então vamos manter. Não se abstenham de carne sacrificada aos ídolos, uniões ilegítimas, animais sufocados e do sangue. Se fizerdes essas coisas, fareis bem em evitar. E eles mandam isso por escrito, a carta pastoral dos apóstolos, subscrita por Pedro, pelos apóstolos que estavam em Jerusalém. Acabou a confusão. A igreja disse, está dito, vamos obedecer e vamos acatar. E isso é o bonito da igreja, meus irmãos,
que não é o que cada um acha, o que cada um pensa, o que cada um concorda ou discorda. Não, quando a igreja define, ela é assistida pelo Espírito Santo. Olha o início da carta quando eles escrevem. Quem é que decidiu? Olha só. Decidimos o Espírito Santo e nós. É de arrepiar. Os apóstolos tinham essa consciência de que o Espírito Santo falava através deles. Portanto, eles escrevem: decidimos. Quem? O Espírito Santo e nós. Não há dúvida. E assim até hoje. Por isso, ouçamos a igreja e, na dúvida, fiquemos com a palavra dos nossos sagrados pastores, sucessores dos apóstolos, porque a eles foi garantida esta assistência do Divino Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, 60 e tantos catequizandos hoje fazendo a sua primeira comunhão. E a palavra do Evangelho é uma palavra que foi preparada, podemos assim dizer, pela providência divina para vocês. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra? Guardar os mandamentos de Jesus. Quem me ama, guardará os meus mandamentos. Isso vai fazer o quê? O meu Pai o amará. Quando a gente guarda os mandamentos de Jesus, isso atrai o amor do Pai sobre nós. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha o que Jesus está dizendo. Nós quem? Ele e o Pai. E é claro, por consequência, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Nós viremos e faremos nele nossa morada. Em quem? Em quem guarda a palavra de Jesus e por isso é amado pelo Pai. Mas o contrário pode acontecer. Quem não guarda, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então não tem essa de dizer: eu amo tanto a Deus, mas os mandamentos eu não guardo muito não. Então você não está amando nada, você está amando de boca. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E quem não ama não guarda os seus mandamentos. A prova de que amamos a Deus é que guardamos os seus mandamentos. Por isso hoje vocês estão aqui, porque vocês querem guardar os mandamentos. E por isso vocês se confessaram, quinta-feira, um por um. Por quê? Porque a confissão nada mais é do que a gente se apresentar diante da igreja, diante do sacerdote e reconhecer: eu não guardei os mandamentos de Deus. Eu não guardei os mandamentos de Deus nisso, por isso eu peço perdão. E a partir do momento que o Padre dá a absolvição, vocês são perdoados. E aí se realiza na vida de vocês o que nós acabamos de ouvir. Aquele momento: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos perdoados. E aí o Pai nos ama. E o Pai amou vocês naquele momento. O Pai amou vocês a ponto de Ele pegar Jesus e dizer: vem filho, vem comigo. Para onde, Pai? Vamos fazer morada na alma daquele filho, daquela filha. Porque Ele quer viver os meus mandamentos a partir de agora. E aí, meus irmãos, esse negócio não é brincadeira. Isso é da fé cristã. Se você pega a fé islâmica, a própria fé judaica,
Qual é o relacionamento do crente com Deus nessas religiões? Basicamente, cumprir obrigações e fazer determinadas orações e participar de rituais. Esta basicamente a vivência da fé deles. Mas é um Deus que é Deus lá no lugar dele, e nós aqui, né, nesse mundo, nessa terra, bem no nosso lugarzinho, e há sim uma distância. Mas Jesus e a fé cristã vem fazer isso aqui, ó. Quem guarda a minha palavra, o Pai o ama, e eu e o Pai viemos e nele faremos morada. Não é mais lá e aqui, Ele está dentro de nós. E aqui está a novidade, e aqui está a loucura, e aqui está o escândalo do ser cristão. Porque não é mais uma fé de um Deus distante e de nós que queremos, né, a duras penas, seguir atrás dele para ganhar o céu. Não, o céu já se faz presente dentro de nós quando nós estamos em estado de graça, quando nós vivemos os mandamentos de Deus. Ele quer ser nosso amigo. E é por isso que a segunda leitura nos fala a visão que João teve, a Jerusalém celeste que descia do céu. Ele viu no alto de uma montanha a Jerusalém celeste que descia do céu até a terra. Os santos, os anjos, o próprio Deus, a Trindade. Mas aí João observou uma coisa. O que João observou? Ah, Jerusalém celeste, eu estou vendo, mas cadê a igreja? Cadê o templo? Porque Deus fica no templo, mas eu não estou vendo o templo nessa Jerusalém celeste. Não tinha templo, porque o templo era o próprio Deus. E o Cordeiro, seu Filho Jesus, que desce para fazer morada em nós. E esta é a nossa fé a partir do momento que vocês vão comungar. O próprio Deus fará morada em vocês e vocês serão o templo santo de Deus. Vivam esta dignidade. Vivam esta graça. Se comportem como tal. Testemunhem esta maravilha. Que a primeira comunhão não seja a última. Dá dó de ver, né, em muitos lugares, a pessoa faz a primeira e a última comunhão, porque depois não vem mais na missa, não vem mais na igreja, às vezes no Natal, uma vez por ano. Não, aí valeu, não valeu, o que adiantou? Hoje vocês estão começando uma vida nova, mas é o começo, não é o fim, não é formatura. Não é entrega de diploma aqui hoje, não. É o começo de uma história com Jesus, de uma história com Cristo. E que vocês possam acolher no mais profundo do coração esse Deus que quer ser amigo de vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.